Lucas 19, verso 11, diz assim: ouvindo eles estas coisas, Jesus contou uma parábola, visto estar perto de Jerusalém, e lhes parecer que o reino de Deus havia de manifestar-se imediatamente. Por isso Jesus disse: certo homem nobre partiu para uma terra distante, a fim de tomar posse de um reino e voltar. Chamou 10 dos seus servos e confiou-lhes 10 minas e disse-lhes: negociem até que eu volte. Mas os seus concidadãos o odiavam e enviaram após ele uma embaixada, dizendo: não queremos que este reine sobre nós. Quando ele voltou, depois de ter tomado posse do reino, mandou chamar os servos a quem tinha dado dinheiro, a fim de saber quanto tinham conseguido ganhar em seus negócios. O primeiro se apresentou e disse: Senhor, a sua mina rendeu 10. O Senhor lhe disse: muito bem, servo bom. E porque você foi fiel no pouco, terá autoridade sobre 10 cidades. O segundo servo veio e disse: Senhor, a sua mina rendeu 5. A este o Senhor disse: você terá autoridade sobre 5 cidades. Então veio outro servo dizendo: Senhor, aqui está a sua mina, que eu guardei embrulhada num lenço, porque tive medo do Senhor, que é homem rigoroso. O Senhor retira o que não depositou e colhe o que não semeou. Mas o Senhor respondeu: servo mau, eu o julgarei usando as suas próprias palavras. Você sabia que eu sou homem rigoroso, que retiro o que não depositei e colho o que não semeei? Porque você não pôs o meu dinheiro no banco, e então na minha vinda eu o receberia com juros. E disse aos que estavam ali: tirem dele a mina e deem ao que tem as 10. Eles ponderaram: Senhor, ele já tem 10. Ao que o Senhor respondeu: pois eu declaro a vocês que a todo o que tem será dado ainda mais, mas ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. Mas quanto a esses meus inimigos que não quiseram que eu reinasse sobre eles, traga-nos aqui e os matem na minha presença. Amém. Graças a Deus por sua palavra. Vamos orar, agradecendo ao Senhor por esta palavra. Querido Pai, nós te somos gratos por esta noite que nos reunimos na tua casa e por tua palavra que temos a liberdade de ler. Queremos pedir que o Senhor continue falando conosco, que o teu Espírito nos conduza, nos ensine, abra-nos o entendimento, nos dê sabedoria e graça para compreendermos a tua palavra e trazermos para a nossa vida. Continue, Deus, nos guiando em tudo neste culto, que seja para a tua glória e para teu louvor. Nós te oramos assim e te agradecemos no nome de Jesus. Amém e amém. E graças a Deus por sua palavra. Lemos a palavra do Senhor, que é maravilhosa para nós. De uma coisa nós podemos ter certeza, queridos: Deus é fiel. E você muitas vezes vai encontrar essa expressão até em adesivos de carros, né? Em placas nas casas ou em camisetas. Deus é fiel. Essa é uma certeza que temos a partir do caráter de Deus revelado nas Escrituras. Porém, nem sempre nós vamos encontrar adesivos, camisetas ou placas, alguém dizendo assim: eu sou fiel. Porque essa é uma qualidade que nós não vamos encontrar em todo mundo e que nós mesmos, os crentes, lutamos para tê-la em nossa vida. Mas quando nós olhamos a palavra de Deus, percebemos, queridos, que o Senhor requer de cada um de nós que tenhamos esta qualidade, fidelidade, que é um sinônimo de constância, de perseverança, de alguém que é leal e que, portanto, cumpre aquilo que se espera dele. No texto que nós lemos, Jesus vai falar sobre este assunto, porque estava na caminhada já para Jerusalém, e alguém parece que estava pensando que Jesus iria para Jerusalém e já iria consumar ali a chegada do reino de Deus, venceria os romanos, implantaria o reino dentro de pouco tempo. Mas o que Jesus vai nos ensinar
é que mesmo após a sua morte e ressurreição, haverá um tempo até que ele volte para implantar o seu reino. E é nesse tempo que ele requer de nós a fidelidade esperada. Aqui nós vemos a história de um nobre que viaja para conquistar ou receber um reino e chama seus servos para dar-lhes responsabilidades a fim de que eles trabalhassem para ele ou o representassem nesse intervalo. A parábola nos ensina então que enquanto nós aguardamos o retorno de Cristo, nós precisamos ser fiéis naquilo que Ele espera de cada um de nós. E nós vamos olhar esse texto e, dentro de alguns minutos, aprender lições preciosas para a nossa vida. A primeira coisa que vemos nesta parábola é que Jesus disse que um nobre foi até um certo lugar, fez uma viagem para receber um reino. No ano 40 antes de Cristo, portanto, ali algumas décadas antes que Jesus contasse essa parábola, isso aconteceu com Herodes, que foi até Roma para ser coroado rei dos judeus. Então era uma ideia que já estava na mente das pessoas. Porém o texto diz que antes que esse nobre fosse buscar esse reino, ele chamou 10 servos seus e deu a cada um uma quantidade de dinheiro, aqui chamada de mina, que corresponde basicamente a 100 dias de trabalho, como se fosse aí 3 meses de salário de um trabalhador. Não era assim um dinheiro tão expressivo, mas era um valor que ele deu a cada um deles. A quantia é a mesma para cada um. Por ela ser pequena, talvez significasse que a fidelidade deveria ser provada nas coisas comuns do dia a dia. O Senhor dá a eles aquele dinheiro e diz: negociem com ele até que eu volte. Até que eu retorne, vocês vão trabalhar em meu nome, negociando com o que eu lhes dei. Devemos olhar isso e entender que o dinheiro que estava sendo dado não era um pagamento por serviço, era uma dádiva, era algo que estava sendo dado gratuitamente a eles. Fala exatamente daquilo que recebemos de Deus, dos recursos que Ele de graça nos dá para nós desempenharmos as nossas funções na nossa vida. O dinheiro é do nobre, ele está dando a eles para que trabalhem com ele. E quando voltar, ele vai requerer contas disso. A parábola certamente soou familiar para aquelas pessoas que já tinham essas ideias de alguém viajar para receber um reino. E aqui, quando nós lemos esta primeira parte da parábola, entendemos, queridos irmãos, que o Senhor Jesus, quando ele subiu ao céu, ele deixou os seus discípulos e comissionou-nos, cada um de nós, a que sejamos seus representantes, ou seus embaixadores aqui na terra. O apóstolo Paulo, na segunda epístola aos Coríntios, no capítulo 20, ele diz: de sorte que somos embaixadores da parte de Cristo, como se Deus rogasse por nós. O que é um embaixador? É alguém que representa o reino. É alguém que trabalha em favor dele, alguém que luta em favor dele. E aqui nós somos chamados então para estar no mundo, mas não ser do mundo, e sim ser de Cristo no mundo. Isso significa que nós estamos no mundo, mas não defendemos seus valores, não brigamos por sua ideologia, não sustentamos a sua causa, não somos adeptos do que o mundo prefere ou gosta, porque nós somos embaixadores de Cristo, servos dele, discípulos do Senhor aqui neste mundo, mesmo enquanto estamos aguardando a sua volta. Não sei se você tem a ideia exata do que significa ser o representante de alguém. Eu já trabalhei quase 15 anos como representante de uma grande empresa.
E quando você chegava então num cliente para negociar, não era falando em seu nome, mas era falando em nome daquela grande empresa. Com isso você então falava defendendo os interesses da empresa, fazendo aquilo que era melhor para a empresa. Se somos discípulos e embaixadores de Cristo, significa que enquanto estamos aqui neste mundo, como cristãos, somos defensores da sua causa. Somos aqueles que lutam pelos seus valores, somos aqueles que defendem a sua glória e que trabalham, portanto, para Ele. Agora, observe que quando o Senhor diz que o nobre deu aquele valor para os servos, diz ao mesmo tempo que as pessoas da cidade não queriam que reinassem sobre ele, que aquele nobre reinasse sobre ele. Enviaram embaixadores até o lugar para onde ele foi, dizendo: não queremos que este reine sobre nós. E isto, irmãos, é exatamente uma figura de como o mundo vê o cristão, Cristo e a sua doutrina. Jesus disse claramente que os seus discípulos não pertencem ao mundo, porque ele disse: se vocês fossem do mundo, o mundo os amaria, defenderia o que é seu, mas porque vocês não são do mundo, o mundo aborrece. Por quê? Porque o cristianismo é contrário a um mundo que vive no egoísmo, a um mundo que vive pensando apenas em ganhar em cima de qualquer circunstância, ao mundo que defende valores contrários à vida, à família e a tantas outras coisas que a palavra de Deus diz que são criações de Deus para nós. É fácil ser favorável a alguém quando essa pessoa é bem querida onde nós vivemos. Imagine alguém que seja muito popular e muito querido nesta cidade. Se você disser que é amigo dele, se você disser que trabalha para ele, é fácil você alcançar das pessoas uma boa vontade em relação a isso. Ah, você é amigo de fulano? Que maravilha! Fulano é uma pessoa boa, fulano é uma pessoa que todo mundo gosta aqui. Mas como ser amigo, representante, como dizer que está trabalhando por alguém que as pessoas não gostam? Isso é um desafio. É um desafio porque mostrar fidelidade a alguém que as pessoas não querem que reine sobre eles é um desafio que o crente experimenta enquanto aguarda a volta do rei para reinar aqui nesta terra. Talvez fosse mais fácil se a missão da igreja fosse pregar o que todo mundo quer ouvir, dizer que todo mundo está bem, falar que ninguém precisa mudar nada nem nenhuma atitude. Mas o rei disse que nós devemos negociar os seus valores, ou seja, defender a sua causa, pregar a sua palavra, fazer dele uma pessoa conhecida, defender o seu reino enquanto aguardamos a sua volta para reinar sobre nós. Jesus vai voltar, aleluia. Nós temos esta certeza pela palavra de Deus, e quando Ele vier, Ele vai reinar sobre a terra. Quando Jesus for Senhor, reinando, soberano, sentado no trono sobre toda a terra, será muito fácil ser um representante de Jesus. Será muito fácil dizer: eu trabalho para Ele, defendo sua causa, luto por seus valores. Será fácil, porque Ele será rei sobre toda a terra. Mas o desafio hoje, queridos, é, como Jesus disse nesta parábola, negociar em favor do mestre, defendê-lo
enquanto vivemos num mundo que é opositor a Ele, às suas ideias, ao seu ensino, aos seus valores, à sua causa. Porém, este mundo precisa saber, há um reino que chegará e que se estabelecerá sobre esta terra. Jesus é rei, Ele virá, e quando Ele vier, aleluia, haverá uma punição ou uma recompensa de acordo com o que nós nos posicionamos enquanto Ele ainda não chegou. Por isso nós somos chamados a fazer escolhas como cristãos. E se as minhas escolhas coincidem com as escolhas do mundo, certamente eu não estou defendendo os valores que o mundo não gosta. A igreja está deixando de influenciar se ela se adequa ao que o mundo gosta e quer ouvir. Mas enquanto ouvimos a palavra de Deus, ela nos assegura a um reino cujos valores são eternos, cuja verdade é inegociável, cujo rei é bondoso, extraordinário, porém ele também é alguém que exige fidelidade daqueles que se dizem cristãos, e a fidelidade é necessária porque o texto nos lembra, essa parábola nos lembra, haverá uma prestação de contas quando o rei voltar. O nobre vai, deixa os seus servos com os valores, mas ele volta. E quando volta, chama cada um e pergunta: o que você fez com o que eu lhe dei? E aí então nós vemos que cada um desses servos irá revelar a sua fidelidade na prestação de contas. O primeiro diz: está aqui, o seu dinheiro. Olha como ele entende, não é o meu dinheiro, é o seu dinheiro. O dinheiro era do nobre, o recurso era dele, estava somente com ele para negociar, para cuidar dele. O seu dinheiro, a sua mina rendeu 10. E ele disse: muito bem, você foi um servo bom, um servo fiel. Ele é elogiado, não exatamente por sua produtividade, mas por sua fidelidade. Porque o segundo chega e diz: olha, a sua mina rendeu 5, rendeu menos do que a do outro, porém ele é elogiado da mesma maneira. Muito bem, você será colocado sobre 5 cidades. Mas então vem um terceiro servo e diz: Senhor, eu guardei embrulhado num lenço que recebi do Senhor, porque eu conheço o Senhor, que é um homem rigoroso, que tira de quem não deu, que colhe de quem não plantou. Este homem tem uma ideia completamente equivocada do seu Senhor. Mas infelizmente há muitas pessoas por aí que têm esta ideia equivocada sobre Deus. Acha que não deve nada a Ele, que nada recebeu dele. Quem acompanhou recentemente a entrega de prêmios dos melhores filmes, deve ter visto uma repórter lá que, analisando a quem as pessoas agradeceram, ela disse: teve um que agradeceu a Satanás, pelo que deu a ele, pelo que fez a ele. Teve outros que agradeceram as pessoas. E ela disse: ninguém agradeceu a Deus. Se fosse uma contagem de pontos, ela diz, os homens estão ganhando, Satanás está em segundo lugar e Deus levou nota 0. Isto é um quadro trágico da cultura do nosso tempo, de muitas pessoas que acham que eles são capazes de fazer o que quiserem e o que alcançam, e muitas vezes esquecem de que Deus é quem nos dá
tudo o que nós temos. Você está vivo? Você comprou essa vida em algum lugar? Você foi a alguma mercearia e comprou os anos de vida que você tem? Não, você recebeu de Deus. Você está respirando? Você anda com um balão de oxigênio, com o seu próprio oxigênio? Ou Deus foi quem forneceu isso para você até o dia de hoje? Você está bem? Está com saúde? Você acha que isso você comprou na farmácia ou foi Deus que lhe deu? Todos nós recebemos de Deus muitos recursos. Paulo escrevendo ou falando no Areópago em Atenas e Lucas escrevendo no capítulo 17 de Atos dos Apóstolos, ele diz: Ele mesmo, Deus, é quem nos dá a vida, a respiração e todas as coisas. Quando nós entendemos que de Deus recebemos tudo isto, nós precisamos ter um sentimento de que Deus é generoso. A ideia de que Deus é severo, que tira sem dar, que colhe sem plantar, é uma ideia que o inimigo quer que nós tenhamos sobre Deus. Não, este não é o Deus que nós conhecemos, o Deus que opera no mundo e que a Bíblia nos apresenta. O Deus da Bíblia é um Deus que dá primeiro, é um Deus que oferta generosamente, um Deus que dá vida, que dá abundantemente a saúde, um Deus que nos dá muito para nós vivermos aqui nesta terra. E quando alguém entrega a Ele a sua vida e crê em Jesus como seu Salvador, aí é que ele recebe um pacote extraordinário de bênçãos: perdão dos pecados, nova vida, morada do Espírito, promessa de vida eterna. Que coisa extraordinária este pacote do super generoso Deus que nos dá para nós gozarmos esta vida. Como foi que esse homem teve a ideia de que o seu Senhor não lhe deu nada, se ele está com um embrulho na mão de um dinheiro que o seu Senhor lhe deu? Como alguém pode dizer que Deus não tem nada, não lhe deu nada, se você está respirando, está vivo e está gozando das bênçãos que Deus dá a todas as pessoas? E agora aquele homem ficou numa situação difícil, porque ele foi tirado o que foi dado, e veio a punição sobre ele. Nós não gostamos, a maioria das pessoas não gosta desta ideia. Há um escritor russo muito famoso que disse num dos seus livros: se Deus não existisse, tudo seria permitido. Porque se Deus não existisse, não haveria prestação de contas. Eu poderia viver de qualquer maneira, eu poderia agir como bem quisesse, e nada haveria para prestar contas a este Deus. Mas porque Deus existe, e porque a palavra nos garante que o Senhor Jesus voltará para reinar sobre esta terra, nós devemos pensar sobre a responsabilidade de ser cristão enquanto aguardamos a volta de Jesus. O que Ele te deu, Ele vai requerer uma prestação de contas. O que Ele me deu, eu preciso estar consciente de que vou prestar contas ao Senhor. E nós entendemos então, queridos irmãos, que não podemos nos dar ao luxo de negligenciar a fidelidade ao Senhor enquanto nós aqui vivemos. Deus é fiel. Mas e eu? Será que eu sou fiel a Ele? Será que eu estou fazendo aquilo que Ele espera de mim? Pensando em tudo que a palavra nos diz, nós deveríamos cada dia nos perguntar: o que eu posso fazer hoje por Jesus? O que eu posso fazer hoje como representante de Jesus? E nós devemos orar pedindo a Deus que nos dê oportunidades de fazer aquilo que Ele quer de nós. Havia uma irmã numa cidade que eu pastoreei,
Já contei essa história aqui, mas me lembro dela mais uma vez agora. Ela colocou uma tapiocaria a vender tapioca em café e suco e essas coisas. Mas um dia ela veio me reclamar e disse: pastor, parece que só aparece gente com problema na minha tapiocaria. Outro dia foi uma mulher, uma turista que chegou, começou a chorar, e eu fui falar com ela, terminei orando por ela, abraçando aquela mulher, e eu não sei o que é que há, que tanta gente com problema vai na minha tapiocaria, e eu disse a ela: é porque você talvez não me entendeu. Jesus não deu a você só um lugar para alimentar as pessoas, ou no popular, encher o bucho delas de tapioca. Jesus lhe deu uma oportunidade de servi-lo enquanto está botando tapioca no prato das pessoas. Se nós entendermos quem nós somos, queridos, somos representantes do Senhor enquanto aqui estamos. E Ele todos os dias pode nos dar a oportunidade de orar por alguém, de falar de Jesus para alguém, de entregar um folheto para alguém, de encaminhar aquele link daquela mensagem para alguém, de mandar aquela figura com um versículo para alguém, de dizer a alguém que Jesus a ama, de cantar um hino para alguém, ou de alguma maneira ser um instrumento de Deus para tantas vidas que aí estão precisando de receber dos valores que Deus colocou na sua mão para administrar para Ele. Nós, com esta parábola, entendemos que fidelidade deve ser uma característica de cada crente. Eu e você podemos andar com uma camiseta: Deus é fiel. Mas será que teríamos coragem de mandar escrever embaixo: e eu também? Deus é fiel. E que Ele nos ajude, que nós possamos também ser fiéis. Pastor, mas será que eu tenho capacidade para fazer essas coisas? Olha, eu vou lhe dizer uma coisa. Ao contrário do que pensa o homem desta parábola, Deus é absolutamente generoso e bom. Ele não pede de mim e de você nada que Ele mesmo não esteja pronto a nos capacitar para fazer para Ele. Quando Ele diz faça, Ele já adianta graça para você saber fazer. Quando Ele diz haja assim, Ele já lhe dá do seu espírito para que você esteja preparado para fazer. Quando Ele diz eu quero que você seja assim, Ele já nos dá tudo o que precisamos para cumprirmos aquilo que Ele espera de nós. Então, se você olha para você e está somente com um recurso embrulhado no lenço, é noite de tirarmos os recursos e usarmos para a glória de Deus e para sermos fiéis, aguardando o Senhor que breve virá. Quando nos reunimos para celebrar a ceia, o apóstolo Paulo nos lembra que nós estamos fazendo isso até que Ele volte. Lembramos da volta de Jesus no dia da ceia, pois quando lembramos desta volta, lembramos também de como precisamos viver até que os céus se abram e o Filho de Deus desça para buscar a sua igreja e depois venha com ela para estabelecer o seu reino e reinar sobre a terra. No dia que Jesus reinar, será fácil dizer eu sou cristão, eu sou representante de Cristo, eu faço o que Ele manda, trabalho para Ele, será fácil. Mas o desafio é, e hoje? E ainda que alguém zombar de mim, e se olharem para mim com cara feia, e se disserem que eu sou atrasado, e se disserem que eu sou quadrado, retrógrado, e se me chamarem de fanático, esse é o desafio para mim e para você, como cristãos, porque no final das contas, o que importa não é como o mundo me avaliará, mas como o Senhor me avaliará. Se Ele me disser, muito bem, servo fiel, eu terei sido aprovado por fazer aquilo que Ele quer de mim. Que Deus lhe ajude, que Deus me ajude, que Deus nos ajude, que nós possamos, queridos, trazer esta palavra ao coração e andar em fidelidade.
Se acharmos que não conseguimos fazer isso, peça ao mesmo Senhor que já te deu os recursos, que Ele te dê graça, sabedoria e oportunidades, e Ele fará isso para que o seu nome seja glorificado na nossa vida e possamos naquele dia receber a recompensa que Ele tem preparada para os fiéis. Amém, queridos?